Boa tarde para todos. Que a paz de Deus nos envolva já agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Avisando que o Hospital Espiritual de Limoeiro está funcionando todos os sábados, de 7 às 11 da manhã. Então, quem for de Limoeiro e quiser a transferência, só é pedir aos médicos espirituais que é feita a transferência. Então, eu estou atendendo Limoeiro de 15 em 15 dias, entendeu? O mesmo atendimento que eu faço aqui, eu faço em Limoeiro. Né? Começamos faz pouco tempo e sabemos que já estamos com dificuldade de espaço. E o pessoal está chegando e como a instituição é pequena, eu acho que daqui a 6 meses vão precisar mudar para outro campo. Então, isso é fruto da dedicação de todos vocês também, que divulgam o nosso trabalho, a seriedade desse trabalho e a responsabilidade que todos têm em conduzir. Então, graças a Deus, estamos já com um bom público para alguns tratamentos e nós temos, graças a Deus, estudado muito para que as coisas aconteçam de uma maneira que venha ajudar vocês. Né? Hoje, nós temos tratamento para autismo já bastante avançado. Muitas crianças autistas que acolhemos não falavam, não interagiam, e hoje essas crianças estão falando, estão interagindo, estão participando das tarefas nas escolas. Então, para a gente entender que Deus, ele não desampara ninguém, para a gente entender que Deus está presente. E eu pretendo estudar ainda mais sobre autismo, porque eu sei o que é uma mãe que tem um filho autista, não é fácil não. Não é fácil, exige muita fé, muita paciência e muita resignação. Porque tem mães que me relatam que passam 24 horas sem dormir. Não é fácil. E nas crises são agredidas, cheias de hematomas. Então não é fácil para eles. Então por isso que os tratamentos de hemisférios cerebrais estão dando certo em muitos deles. E aliviando também essas mães. Existem casos que a gente não vai resolver. São aqueles autismo grave, que justamente é lei de causa e efeito. As danificações já foram trazidas de vidas passadas. Esses são mais complexos. Tem os casos mais fáceis que dá para resolver. Mas os casos mais complexos vai exigir terapia, vai exigir medicação. E eu sou muito realista com elas. Quando eu vejo que um caso realmente é uma falha de vidas passadas, eu tento falar. A gente vai amenizar, resolver não vai não. Entendeu? Então, essas mães, elas sofrem que não é fácil. Entendeu? São mordidos, que eu observo muitas vezes nos braços que elas levam, e aquela paciência, né? Elas não agridem os filhos delas, não. E não podem agredir. Isso tudo não é fácil para essas mães. Então, por isso que exige muito estudo da nossa parte para a gente tentar amenizar o sofrimento de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece com o tema da palestra Ausência de Deus. Divino e amado Mestre Jesus, só temos, Senhor, nesse momento, a trazer as tuas energias superiores, para que possamos, Senhor, nos conduzir na tua fé, na tua obediência e no teu amor. Que venhamos, Senhor, a seguir os teus passos entre pedras e espinhos, sem nada reclamar, só agradecer. Em teu nome, em nome de Maria, nossa mãe maior, damos por iniciado a nossa palestra, na tua paz, na tua luz, no teu amor, muita paz para todos. Em uma passagem bíblica, Jesus conversando com aqueles que estavam à sua volta, falava: meu Pai enviou os profetas e vocês mataram. Meu Pai me enviou e vocês vão me açoitar e me crucificar. Naquele momento, todos os apóstolos caiu sobre eles uma grande tristeza. Por quê? Eles acreditavam que o poder de Jesus ia livrar Jesus do seu destino. Como nós sabemos,
Cada missionário vai ter um destino traçado por eles. Quando a gente observa que Moisés ele não foi crucificado, Moisés ele desmaterializou-se e voltou para as regiões superiores, que até hoje nenhum historiador encontrou o corpo de Moisés. Quando a gente observa que Elias também, dentro do processo de evolução espiritual, ele também se desmaterializou e biblicamente diz que ele foi transportado para o céu numa carruagem de fogo, onde sabemos que aquilo ali era um túnel de transporte positivo, que esses espíritos que vão indo, para eles não existe o estado de decomposição, existe o estado de desmaterialização, é diferente. Então, no caso de Moisés, desmaterializou, no caso de Elias, desmaterializou. Mas vamos falar aqui do destino de Jesus, que não era fácil. Primeiramente, nós vamos encontrar aí a lei mosaica, que tinha sido implantada há mais de 500 anos. E agora Jesus estava diante de alguns seguidores de Moisés, fanáticos, e que não entenderam a mensagem de Moisés. Porque quando Moisés fala olho por olho e dente por dente, isso poderia ser aplicado para o povo hebreu. Porque o povo hebreu, na verdade, era um povo que ele não tinha entendimento nenhum em termos de sentimento. E se matava, entrava em duelo, e alguém teve que tomar alguma providência. Foi aí que Moisés disse, a partir de agora, aquele que matar vai morrer. Então, isso foi um freio naqueles que tinham tendência para a violência. Então, esse lado foi extinto completamente. Aí vem Jesus. E quando Jesus começa a fazer as suas pregações, vem vários questionamentos. E um deles diz, na lei de Moisés, diz que nós temos que apedrejar essa mulher adúltera. Olha só, a lei de Moisés sendo exposta. E Jesus, ele prega que todos devem amar uns aos outros. Moisés era diferente. Mas por que ele colocou essa lei com relação às mulheres que estavam ali naquela época? Porque existia muito adultério. E não era pouco, não. Era um povo completamente indisciplinado em tudo. Mas, no entanto, ele se observar que ele não condenou só as mulheres adúlteras. Ele condenou também os homens. E a partir do momento que essa condenação veio na lei de divórcio, Moisés foi bem claro quando ele disse que aquele homem que deixasse aquela mulher, ele teria que dividir os bens com ela. Então, ele começou a ter uma visão jurista naquela época impressionante a respeito do divórcio. Porque ele via que a mulher era injustiçada, mas via também que tinha algumas mulheres que estavam ali, que era bastante complexa, essa situação delas. Mas quando Jesus vem, ele diz o seguinte: eu não vim destruir a lei mosaica. Olha só. Então, Jesus veio fazer uma reforma dessa lei. E imagine você fazer uma reforma depois de 500 anos na cabeça das pessoas. Quantas gerações não aprenderam a lei mosaica? Olha só. Então, você tem várias gerações. Se essas gerações viveram até 50 anos, a complexidade social é bem maior na cabeça dessas pessoas. Jesus nasceu no meio de um furacão. Podemos dizer isso. Já não seria fácil de jeito nenhum. E a partir daí, essa representação do Deus vingativo, pregado lá por Moisés, desse Deus justiceiro, que tinha que fazer justiça, Jesus teria que quebrar todos esses pensamentos de um Deus vingativo. Seria fácil para vocês aceitar isso depois de 500 anos? Seria não. Porque você já ensinava aos seus filhos tudo aquilo que Moisés, depois da morte dele, ensinou a todo mundo. E agora nós estamos diante de um grande desafio, trazer a lei de amor, de caridade e de benevolência ao próximo. E vou dizer uma coisa a vocês. A pior missão foi a de Jesus. Porque você tinha agora um povo que tinha uma formação educacional totalmente errada. E agora você ia trazer o que é certo. Mas me diga uma coisa, quem é que quer o que é certo nesse mundo, né? São poucos, não são todos. Porque aqueles que não querem o bem para si, não vão querer o bem para o outro. Então, Jesus tinha ali uma minoria
E essa minoria teria que conduzir esse evangelho. Mas para conduzir um evangelho dentro de um turbilhão de ideias, né, de ódio, de rancor, ora, não era fácil também para quem estava ali. Então, o que aconteceu? A justiça divina enviou os profetas. E os profetas que tinham como missão profetizar queda de reinados, né? Queda de imperadores, a missão deles era essa, para provar realmente que era profeta. Então, esse envolvimento dos profetas com alguns conceitos sociais daquela época era necessário que isso acontecesse, porque só era profeta quem podia provar realmente a sua profecia. E muitos profetas que profetizavam, os reis não gostavam, porque não favoreciam eles. E eles estavam diante de quedas futuras e que o orgulho não permitia. E o que é que eles faziam? Mate os profetas. E ficavam os falsos profetas, que eram justamente médios fracassados, que viviam a serviço de reis, de imperadores, mentindo e enganando. Esses sobreviveram. Mas aqueles que estavam ali trabalhando da maneira mais correta possível, esse foi exterminado. Então, agora resta a salvação do mundo. Jesus. Tanta incompreensão, tanta injustiça. E nós começamos a observar a calma que ele enfrentava os problemas. Ele não via dificuldade nas resoluções. Ele tinha que resolver de uma maneira mais clara e objetiva. Muitas vezes foi atacado por saduceus, por fariseus, por publicano. Essa sociedade dessa época, ela dominava todos os sentidos religiosos, políticos, tudo que estava ali. Porque era uma sociedade que tinha uma certa influência de opinião, porque tinha dinheiro. Agora, você imagina o filho de um carpinteiro mudar a cabeça de um fariseu? Podia mudar, mas mudava não. Primeiro vem a questão do orgulho dos fariseus pelo perfeccionismo de nunca ter errado. Vinha isso na cabeça dessa sociedade. E vinha outra questão, o preconceito. Como eu vou atender ao filho de um carpinteiro? Amo você, esse carpinteiro deu trabalho, viu? Porque ele entendia de tudo. E os grandes conflitos estão relacionados justamente a isso. Porque quando os doutores da lei, que eram pessoas que estudou Moisés, pessoas que estudavam todos os conceitos religiosos da época, que achava que entendia de tudo, aparece um homem que nunca foi numa escola. Olha o problema para isso. E tudo aquilo que se perguntava sobre as religiões da época, os conceitos sociais, ele respondia sem nunca ter frequentado na escola. Como esse homem poderia ser aceito? Esse homem pedia para você renunciar. Esse homem pedia para você amar. Como esse homem poderia ser aceito na sociedade daquela época? Eu digo a vocês que era completamente impossível. Porque quando Jesus tem o último encontro com João Batista, é interessante que ele sabia que era o último encontro. Porque João Batista foi considerado a voz do deserto. Por que a voz do deserto? Isso é bem claro. Porque João Batista ele era procurado por muitas pessoas que pecaram, erraram, confessavam os seus pecados e tornavam-se discípulos dele. Então, por isso que ele tinha essa condição moral bastante elevada naquela época e naquela região, considerado a voz do deserto. Ora, era o último encontro. E nesse último encontro, João sabia que após a saída de Jesus, ele ia ser degolado, mas ele não fugiu à responsabilidade dele, de forma nenhuma. Então, foi um apóstolo que esclareceu muitas pessoas com relação a tudo que acontecia e que a sociedade da época nem imaginava que Herodes era um pedófilo. Olha aí, ninguém sabia disso. E ele teve essa coragem de colocar tudo isso e foi degolado porque Salomé pediu a sua cabeça. Ele não fugiu à sua responsabilidade. Mas Jesus continuou o seu projeto de amor, passando por todas as cidades, curando todas as pessoas e sendo injustiçado. Aí nós caímos no tema ausência de Deus.
Quando a presença de Deus se faz na vida de vocês, vocês têm uma coisa chamada paz interior. Essa paz interior que você tem é a mesma paz do carpinteiro que tinha lá. O meu pai era carpinteiro, a minha mãe nem profissão tinha, mas eu sou filho de Deus. Olha que referência. Eu sou filho de Deus que enviou para esclarecer os homens. Essa paz, ela não envolve condição econômica nem social. Essa paz, ela não envolve poder. Ela envolve simplicidade de coração. Era o que Jesus pregava a todos eles. Quando observava alguns poderosos, ambiciosos, que chegou como aquele mancebo rico, né, e disse: Senhor, o que é que eu faço para adquirir a vida eterna? Olha só. E Jesus diz: cumpre com os mandamentos. Eu cumpro esse mandamento desde a minha juventude. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus olha aquela riqueza que ele possuía, que era uma caravana que levava muitos objetos valiosos, e diz: se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, que terás um tesouro no reino dos céus. Ele ficou paralisado, ele ficou estático. Um homem simples, que muitas vezes andava descalço, que não tinha uma sandália. E um homem que estava ali com todo o seu poder e todo o seu orgulho, e que agora foi surpreendido por uma frase: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue, e terás um tesouro no reino dos céus. Ele paralisou. Ele olhou naquele momento e viu o quanto ele era pequenino. E o quanto aquele carpinteiro ele era inteligente. Ele ficou surpreendido, pegou a sua caravana e foi embora. A terra, nesses dias da presença de Jesus, ela estava iluminada por Deus para a trajetória da tristeza que esse espírito iria enfrentar. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês têm um débito muito grande, viu? Mas não é com família, não. O débito que a terra tem é em ter tirado a vida de um espírito celeste, que para a justiça divina é o único mensageiro a ser enviado, viu? Para resolver as situações terrestres. E esse último mensageiro, ele foi açoitado, crucificado, despido. A Igreja Católica não veio com essa conversa, não, que Jesus estava de roupa. Quem ia para a crucificação ia despido. Então a igreja chegou lá e colocou uma roupazinha para disfarçar? Não. Porque primeiro a crucificação ela acontecia em duas etapas. A primeira etapa, que era o julgamento, que era o júri popular, certo? Então, nesse júri popular, decidiram que Barrabás ele estava livre e Jesus tem que ser condenado. Então, o júri popular decidiu a condenação de Jesus. Agora, Jesus passa para a segunda etapa, que é justamente entregar ele ao povo. Você acha que o povo deixa ele com roupa? É interessante que a gente tem uma prova muito bem clara disso na própria Bíblia. João, na Bíblia, diz o seguinte: João que acompanhou todo o trajeto da crucificação. Ele diz na Bíblia: Jesus foi escarnecido. Não é isso? Escarnecido. Se ele diz que foi escarnecido, Jesus estava de roupa? Estava não. A história não vem a me contar, porque sabemos que não estava de roupa. Ele estava despido. Depois da crucificação, depois foi que Nicodemo, José de Arimateia, colocou roupa nele. Isolou ele com a roupa. Mas Roma, quando fazia isso, era para desmoralizar tanto o preso como a família do preso. Aí nós paramos para pensar, vendo a mãe assistindo tudo aquilo. Maria de Nazaré. Uma mãe que sofreu, que soube sofrer, com dignidade, de cabeça erguida, porque não devia nada a ninguém. E essa mãe muitas vezes é criticada por evangélico. Muitas vezes Maria é criticada por evangélico, onde diz que Maria não é uma mulher pura. Os evangélicos são puros, vocês são puros, pelo amor de Deus. Como é que você vai julgar Maria, a mãe de Jesus, e depois você vai louvar Jesus? Tem fundamento um negócio desse?
Quem respeita o filho tem que respeitar a mãe. Que foi através dela que ele veio. E se ele veio através dela, como é que ela pode ser uma pecadora, esse evangelho? Maria é uma pecadora? Como é que ela pode ser uma pecadora? Ela foi uma escolhida. Ela não foi uma pecadora. Agora, você imagina uma adolescente de 15 anos, quando ela teve Jesus, tinha 15 anos, olha só, 15 anos de idade, moralizada, vinda de um povoado de Nazareno, rebeldes, corruptos, desonestos, todo tipo de coisa acontecia ali. Ela veio dali com toda a formação moral. E essa mulher tratada desse modo, nos dias atuais de hoje, eu confesso a vocês, os evangélicos têm que estudar mais história, porque a história que ele está estudando não está escrita na Bíblia, não. Maria foi santificada pelo anjo para receber Jesus. Bem-aventurados você, Maria, entre as mulheres. E agora? Se o anjo falou isso, ele já estava dando a ela um título de um espírito evoluído. Porque ia receber um espírito celeste para ajudar esse mundo tão perturbado. Mas só, pessoal, que essa questão da ausência de Deus, nos dias atuais de hoje, é lamentável. Que a gente passa a observar como a sociedade ela se torna fria, indiferente para com o próximo. Observando pessoas que são acidentadas, que caem no meio da rua, o outro vem com o celular, deixa eu filmar primeiro para socorrer depois. Que ser humano é esse? Me explica. O outro sentindo dor, o outro precisando de ajuda, e o outro dizendo eu vou filmar depois eu socorro. É interessante que o filho do carpinteiro ele dizia: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. Olha aí, chamando o necessitado para o socorro. Mas o que é que vale mais nesse mundo? Deus ou o dinheiro? Infelizmente está sendo o dinheiro. Porque Deus está sendo expulso de todos os lugares. Todas as portas estão batendo para que a justiça divina se retire do planeta Terra. Isso está correto? Isso está errado. Porque uma frase que Jesus disse foi a seguinte: não adianta o homem abraçar o mundo e não poder abraçar a Deus. Olha que colocação. Uma colocação filosófica bastante profunda. Sabe por quê? Abraçar o mundo é material. Abraçar o mundo é supérfluo. Tudo na vida aqui passa. Os seus materiais passam. Às vezes você diz, eu quero ter esse objeto aqui. Você tem aquela ansiedade de ter. Você tem, depois você não dá valor. Aquele objeto está lá sacudido. Sabe por quê? É material. Quando a gente diz o seguinte, ele disse uma frase assim, olha, procurai primeiramente o reino de Deus, que o resto vos dará por acréscimo. As pessoas estão na ansiedade de destruir a outra. Na ansiedade de ter o poder, não saber conduzir. Adianta você ter poder sem evolução? É catástrofe. Poder sem evolução, após o desencarne, é um ingresso para a região inferior. Porque para se conduzir já é complicado. Você imagine para você conduzir as pessoas. E se você conduzir erradamente esses espíritos? É um débito a mais na sua vida. E quando vemos que Deus não pode entrar nas repartições públicas, porque o Estado é laico. Pode um negócio desse? Ah, você pode dizer, pode, mas me diga uma coisa, a criança pode ir para a escola e aprender que o carnaval é cultura? Pode. Que cultura é essa? Me explica agora. 200 pessoas levaram agulhada com seringa contaminada de HIV. Que cultura é essa? Mas a criança tem que ir. Uma criança da evangelização do Maria Cláudia, com 10 anos de idade, foi ameaçada porque disse que não ia, não, você não vem, você vai perder 5 pontos. É justo? Eu não acho isso justo. Eu tenho que respeitar o direito do outro para o meu direito ser respeitado. Porque se de repente eu violo o direito daquela criança, ela vai crescer dizendo o quê? Eu vou violar também os direitos quando eu crescer.
Porque eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, me obrigaram. Me diga uma coisa, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Percebam, quando ele se encontra com Maria Madalena. Maria Madalena foi ao encontro de Jesus, porque para Maria Madalena, Jesus era um homem diferente de todos os homens. Bonito, alto, forte. Ela foi como sedutora, viu? Ela não foi com boas intenções, não, viu? Foi como sedutora. Por quê? Ela tinha esse poder de conquistar o que ela queria, pela beleza que ela tinha, entendeu? Pelo poder da conversa. Então, rei, imperadores, generais, ela conquistava todos eles. E Maria Madalena tinha muitos e muitos recursos materiais. E quando ela se encontra com Jesus, ela achava que Jesus era uma pessoa comum. E quando vai se aproximando dele, a força positiva nele é tão forte que ela não consegue olhar para ele, ela se ajoelha. Olha a superioridade de um espírito celestial. Ela se ajoelha diante deles. E ele diz: Maria, ela tinha uma obsessão sexual provocada por entidades. Ela não tem uma tendência diferente. Tendência é aquilo que você nasce. Influência é aquilo que você vive durante o transcorrer da vida. Então, ela tinha influências espirituais na área sexual. Eu disse, Maria, eu te expulso 7 espíritos. Mas se você não se melhorar, voltarão 7. E ele sai caminhando, e era noite, e ela ficou olhando para ele e disse, Senhor, eu posso te seguir? Pessoal, bastou tão pouco para essa mulher se reformar, tão pouco para essa mulher se melhorar. E naquele momento, ela deixou tudo para trás, só com a roupa do corpo. Ela foi seguir Jesus. Qual é a nossa dificuldade de seguir Jesus? Me diga. Todo mundo aqui tem casa, outros não têm. Todo mundo tem filho, tudinho. A nossa dificuldade está na renúncia. Esse é o grande problema que as pessoas enfrentam. Deixou tudo para trás. E quando deixou tudo para trás, Jesus se fortaleceu ainda mais entre os povos que ali estavam. Porque disse, olha, Jesus conseguiu tirar Maria Madalena da prostituição. Vocês acham que os imperadores gostaram? Vocês acham que os reis gostaram disso? Não. Porque isso é uma propaganda muito forte contra eles. E a partir dali, as perseguições aumentam cada vez mais. Mas a partir do momento que a gente levanta, nos dias atuais de hoje, uma bandeira dizendo: meu corpo, minhas regras, pessoal, é você destruir a obra de Deus, que é uma criança. Me diga só. O corpo é seu, mas a vida que está ali é de Deus. E depois as pessoas se queixam que a terra está de cabeça para baixo. Sabe por quê? Estamos expulsando Deus das nossas vidas. Não estamos querendo Ele. Ele nos quer. Ele jamais abandonará nenhum filho deles. Mas o que, é que as pessoas estão fazendo? Elas estão procurando a própria destruição de si mesmas. Quando eu observo mulheres levantar uma bandeira e falar: eu sou a favor do aborto. Meu corpo, minhas regras. E aquela vida fica onde? E o processo obsessivo pós-aborto? Daquele espírito que foi exterminado pela sua própria mãe. Se vocês pudessem ficar diante de uma abortada, sabe o que eles dizem? Porque ela me matou, ela é minha mãe. Ela não tem o direito de fazer isso. Ela é minha mãe, ela tirou minha vida. O desespero dessas criaturas é impressionante. Mas aqui na Terra se faz passeata para se matar bebê. Como é que pode uma coisa dessa? Vamos parar para pensar? O mundo vai melhorar ou piorar? Eu não estou sendo pessimista. O mundo vai piorar. Enquanto as pessoas não pararem para pensar e voltar ao eixo da sua fé, independente que seja espírita, que seja católico ou evangélico, voltando ao eixo da sua fé, esse planeta vai ficar tumultuado. Mas só que a justiça divina, quando a gente vai estudar todo o histórico dos desafios da humanidade colocada por ela mesma e os insultos da própria humanidade perante Deus,
sabemos que essa geração não escapa de uma punição. Vejam o que eu estou dizendo a vocês hoje. Essa geração não escapa de uma punição. Porque quando vamos estudar a história de Sodoma e Gomorra, ali passou de todos os limites. Não tinha mais o que fazer ali não, pessoal. O que se enviava para ali, se prostituía, fazia o que queria. O que foi que Jesus disse a Ló? Saia você e sua família. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Então, existe etapa terrestre que a justiça divina vai ter que fazer intervenções em alguns estados, em algum país, em alguma localidade, para que essa melhora venha. Para que diga assim, olha, eu sou o Senhor, vosso Deus, que criou vocês. Respeitem. Respeitem. O que eu vi que mandaram para o médio da Austrália, olha só. Aquilo é um absurdo. Você pode ser o que você quiser, entendeu? Você pode ser a pior criatura do mundo, mas respeite a justiça divina. O problema é seu, a escolha é sua. Mas o que fizeram na Austrália, no carnaval, pegaram Jesus simbolicamente, um senhor trajado com ele, amarraram ele lá numa árvore, o outro lá quase despido, com a lança apontando para o coração de Jesus, simbolizando aquela crucificação lá. Quem fez isso? O LGBT da Austrália. Que respeito é esse? Eu respeito a todos, mas a justiça divina tem que ser respeitada. Como é que a justiça divina vê aquilo? Aquilo é um insulto. Aquilo é um insulto. Porque você está lidando com um espírito que veio aqui ensinar. Ele não veio aqui provocar ninguém. E de repente fizeram isso na Austrália. Que eu vou pedir para depois o médico fazer um vídeo para mostrar o que fizeram. Aí me diga uma coisa, você acha isso normal? Isso não é normal, não. As pessoas perderam o respeito por Jesus. Aqui não existe questão de você ter medo de Deus, é ter respeito. Que o respeito é fundamental. Porque quem tem respeito não tem medo. Agora, quem perdeu o respeito, se prepare. Porque quando diz lá no Evangelho que nos últimos dias, olha o que acontece, irá separar o joio do trigo. Esses últimos dias, o que é, pessoal? É todo o processo de encerramento de um mundo de expiação e prova, onde muitos espíritos que estão fazendo isso não vão ficar. Vão ter que sair. Então, o que vem de ruim não é para os bons, não. É para os maus. É para aqueles que estão passando de todos os limites. Como é que pode uma coisa dessa? Na época de Jesus, existia lá na cruz Dimas, Gesta e Jesus. Veja só. Então, Dimas, que estava ali, ele reconheceu o seu próprio erro. Ele disse, Senhor, nós estamos aqui porque sabemos o que fizemos. Quem eram Dimas e Gesta? Eram ladrões naquela época. Dimas reconheceu, enquanto o outro lá começou a rir da situação, Gesta. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás no paraíso. Quando ele diz hoje mesmo estará no paraíso, ele diz, olha, esse espírito tem recuperação. Porque no sofrimento ele não se revoltou. E Dimas não acusou Jesus porque estava sendo crucificado, não. Olha a frase dele, nós sabemos o que fizemos, mas vós, o que fizeste para estar aqui, Senhor? E Dimas é resgatado para um processo reencarnatório melhor, porque reconheceu o seu erro. Nessa humanidade de hoje, o que é reconhecer erro? É pegar uma agulha, se furar e furar os outros. Como vai ficar a vida dessas pessoas? Me diga, contaminada com HIV positivo. E a esposa que nem sabe que o marido estava lá. E daqui a pouco aparece e ela contamina ela através de relação sexual. Essas pessoas, elas têm sentimento humano? Não têm. Porque se a doença é minha, eu tenho que assumir a minha doença. Eu não posso dizer o seguinte, já que eu estou doente, eu vou agora acabar com a vida dos outros. Porque a minha vida vai se acabar também, é um engano. Porque o que nós encontramos aqui, após a morte, é aquilo que você é aqui. Você é uma pessoa boa, vai continuar sendo uma pessoa boa. Você é uma pessoa humilde, vai continuar sendo uma pessoa humilde. Mas se essa humanidade ela não quer retornar para Deus, infelizmente só há dor e sofrimento para despertar o homem. Muita paz para todos. Perguntas, tem algumas?
Deixa eu ver lá aqui. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: como a senhora falou, que esse governo tem uma tendência a deturpar a palavra de Cristo. Então, pelo que diz a doutrina kardecista, todos nós somos comprometidos com o que fazer. Então, isso quer dizer que todo mundo que colocou esse governo no poder estão comprometidos. Deixa eu explicar ao senhor essa situação. Transição planetária e liderança política. Vamos explicar isso aí. Então, veja só. Se eu tenho uma liderança política evoluída, eu vou atrair coisa boa. Correto? Entendeu? Porque, veja só, quando a gente vai estudar a história de Daniel, o profeta, é interessante que Nabucodonosor chamou Daniel para participar do seu reinado. Sabe por quê? Inteligência e honestidade. Então, o reinado dobrou ainda mais, entendeu, o seu poder, tanto na parte de armas, como também na parte de estrutura. Porque ele tinha muito entendimento na parte de engenharia. Então, ele segurou ele. O que acontece? Nós teremos que construir primeiro moralmente, para depois a gente construir materialmente. Pega um homem que ele não sabe administrar e dê a ele R$ 1 milhão. Daqui a pouco ele gasta tudo. O que falta nessa pessoa? Espiritualização. O que nós estamos dizendo é isso. Então, a condição humana, ela não está baseada no poder econômico, não, pessoal. Está na moralidade. Porque quando eu vou conversar com o pessoal do interior, o que é que eu digo a eles? Olha, o pai de vocês, quando casou com a mãe de vocês, não tinha nem onde morar. Está entendendo? Trabalhou, plantou, vendeu inhame, macaxeira, comprou ali um lugarzinho, já não paga mais aluguel. Aí eu pergunto a vocês aqui lá do interior, há necessidade de eu tomar a terra do outro? Não há necessidade disso, não há? Sabe por quê? Não sou eu que digo, não, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos diz, existe dois direitos que é prioritário da justiça divina. Primeiro, a vida. Olha aí. Segundo, a propriedade. Está escrito no livro dos Espíritos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você, não é você tomando o que o outro tem, que você vai se tornar uma pessoa melhor, não. É pior, pessoal. Então, é o que eu digo sempre, olha, um pão dá para três, mas um pão roubado não dá para ninguém. Entendeu? Tem pergunta aqui, trabalhador? A nossa compreensão com relação às posições sociais do ser humano, nós temos que entender que a vantagem de um é a desvantagem do outro. Mas a gente tem que entender que Deus, ele não dorme. Ele sabe perfeitamente onde ele vai colocar a mão e fazer justiça. Para que tanta ambição? Isso passa, pessoal. Eu vejo tantos espíritos na enfermaria. E eu vi um espírito lá que, veja só, eu tratei dele quando ele estava na UTI, encarnado. E um funcionário dele pediu para fazer isso. Eu fiz, entendeu? Tratei dele tudo, expliquei que a situação dele era muito difícil, que ele estava com câncer de medula, já tinha viajado para a Europa, feito de tudo, entendeu? De tudo mesmo, e não tinha resultado, e faleceu. E quando ele me perguntou, doutora, estão me representando a minha ficha? Quem é? É minha família? É minha esposa? Quem é, doutora? São meus filhos? Eu disse, olhe para mim, é seu funcionário. Ele começou a chorar. Então, às vezes, vocês esperam tudo de alguém e não vem nada. E às vezes aquela pessoa que você menos espera é aquela que chega lá e diz assim, olha, tira uma ficha para essa pessoa, porque ele era meu patrão, era uma pessoa boa. Eu quero ajudá-lo. Então, veja de onde veio essa ajuda. E naquele momento ele começou a chorar. E depois de chorar, depois de algumas semanas, ele disse, olha, eu fiz de tudo para melhorar. Dinheiro não era o problema. Terminei morrendo. E agora, eu sem nada, estou curado aqui. Olha,
Então, isso quer dizer que as feridas da alma, às vezes, são provas que vocês vão ter que enfrentar. Mas no mundo espiritual, as feridas da alma são cicatrizadas. Mas isso só depende de vocês. E tem muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de amigo, eu não preciso de ninguém. Eu digo: eu preciso de todos. Porque todos para mim é importante. Todos para mim têm um valor. Quando eu digo que eu não preciso de ninguém, eu estou vivendo dentro de uma ilha, viu? Eu estou só, eu estou isolado. E nenhum homem vive numa ilha sozinho. O desespero, a depressão e o suicídio vai levar ele a uma situação como essa. Então, para a gente raciocinar os valores que nós temos com Deus, esse compromisso que nós temos com Ele, que a humanidade está completamente esquecida. Porque a partir do momento que você pega uma caneta e assina para matar crianças no ventre da mãe, é um crime. Você vai responder por cada morte daquela. Então, o aborto para a justiça divina é um crime. E quem assinou é o criminoso. Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus.